Depois das férias, bem-vindos ao mini podcast Machina Speculatrix. Olá! Hoje debruçamos-nos sobre uma questão que toca à memória coletiva portuguesa e que foi suscitada por um artigo de opinião recente. Sim, vamos analisar o teste de Porfírio Silva, que saiu no Semanário Expresso a 5 de setembro de 2025, na rúbrica Duelo. E é importante notar, desde já, que o título não é uma afirmação do autor, é uma pergunta colocada pelo jornal. Será preciso uma comissão para os 50 anos do 25 de novembro? Exato. E a resposta de Porfírio no corpo do texto é bastante clara. É um não. E é precisamente essa a questão central que vamos explorar hoje. Justifica-se criar uma comissão específica para assinalar o cinquentenário do 25 de novembro de 1975? Ou deve este evento ser compreendido e assinalado, antes de mais, como parte integrante do processo revolucionário que começou em 25 de abril de 1974? Eu irei defender a perspectiva que está alinhada com os argumentos de Porfírio, sustentando que, bem, uma comissão específica não só é desnecessária, como pode ser até contraproducente. O foco deve, na minha opinião, permanecer no significado abrangente e fundador do 25 de Abril. Certo. E eu apresentarei uma visão alternativa, argumentando que a natureza particular e as consequências, diria mesmo decisivas do 25 de novembro, podem justificar, sim, um mecanismo dedicado à sua análise e reflexão mais aprofundadas. E isto sem diminuir o Abril fundador, claro. Bem, a minha posição, e aqui sigo de perto o raciocínio de Porfírio, assenta na ideia de que isolar o 25 de novembro, quer dizer, com uma comissão própria, seria um erro de perspectiva histórica e também política. Este evento, por mais relevante que tenha sido, e não há dúvida que foi, insere-se numa sequência de momentos de tensão e confronto que marcaram todo o período revolucionário. Porfírio refere-o como um dos precalços, a par, por exemplo, do 28 de setembro de 74, a tentativa de manifestação da chamada maioria silenciosa, e do 11 de março de 75, a intentona spinolista. Quer dizer, foram momentos de crise na complexa transição da ditadura para a democracia constitucional. Como o autor sublinha, comemorar o 25 de Abril é celebrar o processo na sua totalidade e, acima de tudo, o seu resultado. A democracia pluralista em que vivemos. É um ato que, e cito, visa sarar feridas entre democratas. Não consigo subscrevê-la totalmente. Se me permite só concluir o raciocínio inicial. A criação de uma comissão específica para o 25 de novembro, na visão de Porfírio, arriscaria precisamente o efeito contrário, salgar as feridas por despudor político. Ele alerta, e bem, para a possibilidade de tal iniciativa ser aproveitada por aqueles que tentam relativizar a importância histórica singular do 25 de Abril, criando assim artificialmente alternativas à sua comemoração para a diminuir. O exemplo de Mário Soares, que ele invoca no texto a propósito das amnistias, aponta noutra direção, a da reconciliação, a do olhar para a frente, focando no que une os democratas e não nos momentos em que se confrontaram. Portanto, uma comissão autónoma para o 25 de novembro parece-me de facto desajustada. Pois, a minha abordagem parte de um ângulo um pouco diferente. Embora reconheça, como é óbvio, que o 25 de novembro se insere no processo revolucionário em curso, o PREC, defendo que a sua natureza e, sobretudo, o seu desfecho tiveram uma importância qualitativamente distinta. Foi, de facto, um ponto de viragem absolutamente crítico. Aliás, o próprio texto do Porfírio fornece elementos para esta leitura quando detalha o que estava em jogo e o que foi derrotado naquele dia. Foram neutralizadas, como ele descreve, duas ameaças existenciais e até antagónicas à democracia pluralista que se procurava edificar. Por um lado, a tentativa de impor uma legitimidade revolucionária minoritária com apoio de setores militares mais radicalizados sobre a legitimidade que vinha do voto popular, expresso nas eleições para a Constituinte. Por outro lado, a intenção vinda de outros setores de mutilar o pluralismo político-partidário, visando explicitamente a ilegalização do Partido Comunista Português. Mas a resolução dessa dupla ameaça não confirma precisamente a força intrínseca dos ideais de Abril?
Confirma, sim, confirma, mas a questão é se a complexidade e digamos, a decisividade desse momento específico não merecem um tratamento mais aprofundado do que a simples inclusão numa narrativa mais geral. Eu argumento que a singularidade deste confronto, que na prática consolidou a via da democracia representativa e pluralista, defendida por figuras como Mário Soares, mas também por militares moderados como os do Grupo dos Nove, liderados por Melo Antunes, justifica uma análise e uma reflexão específicas e dedicadas. E uma comissão, talvez com um mandato estritamente histórico, atenção, não celebratório, poderia ser um instrumento adequado para essa tarefa. Recorda a citação de Ramalho antes, que Porfírio inclui no texto e que é muito pertinente. Os momentos fraturantes não se comemoram, recordam-se apenas para refletir sobre eles. Bem, talvez essa reflexão necessária e profunda beneficie de um fórum específico precisamente para compreendermos as lições desse dia e evitarmos o esquecimento dos perigos muito reais que a democracia portuguesa enfrentou e superou. Isto faço questão de sublinhar, sem qualquer intenção de diminuir a importância fundadora e primordial do 25 de Abril. Percebo a intenção de aprofundar a reflexão, claro, mas continua a haver riscos significativos na forma proposta. Ao criar uma comissão específica para o 25 de novembro, mesmo que as intenções sejam puramente históricas, não se corre o risco de, na prática, o elevar a um estatuto que o descontextualiza do processo mais vasto. O argumento central de Porfírio, e que eu subscrevo, é que o 25 de novembro foi uma crise resolvida dentro do quadro e do espírito de Abril. Não foi um evento fundador alternativo ou sequer paralelo. O texto é claro ao afirmar que os vencedores foram aqueles que se mantiveram fiéis à ideia de que a democracia representativa é para todos, e esta é uma ideia nuclear do 25 de Abril. A narrativa principal deve ser a do fio condutor que nos levou à Constituição de 76 e não a de dar um destaque institucional autónomo aos nós, às tensões que surgiram nesse percurso. Tratar o 25 de novembro como um capítulo fundamental, sim, claro que sim. Dar-lhe uma comissão própria parece-me francamente excessivo e potencialmente equívoco. Mas não será que essa reflexão específica, focada, é precisamente a melhor forma de compreender a força e a resiliência desse tal fio condutor de Abril? Deixe-me enquadrar de outra forma. Análise detalhada não implica necessariamente uma autonomização excessiva ou uma competição entre datas. Pelo contrário, pode servir para iluminar como concretamente os ideais pluralistas de Abril conseguiram prevalecer perante desafios tão radicais e opostos. Analisar em profundidade quem perdeu naquele dia, como Porfírio descreve, tanto os que queriam impor uma via revolucionária minoritária, como os que queriam restringir o pluralismo pela direita e quem ganhou, os defensores da democracia representativa e pluralista. Isto ajuda a perceber a natureza exata da democracia que acabou por vingar. Não vejo como é que isso possa diminuir o 25 de Abril. Parece-me que, bem feita, essa análise só pode fortalecer a compreensão do seu significado e, claro, da complexidade da sua concretização. Não se trata de criar uma alternativa, mas sim de compreender uma etapa decisiva para a sobrevivência do projeto original. Sim, mas aí entramos no segundo ponto que me parece problemático, que é o risco de instrumentalização política. Um risco que Porfírio aponta, aliás de forma muito direta. Ele fala explicitamente numa guerrilha dos que tentam relativizar a importância histórica singular do 25 de Abril. E sugere que uma comissão para o 25 de novembro poderia, e cito novamente, confortar politicamente quem se sente incomodado com o 25 de Abril. Quer dizer, independentemente das intenções académicas ou históricas que pudessem presidir a essa comissão, a sua própria existência institucional, sobretudo no marco dos 50 anos, seria inevitavelmente lida e usada politicamente. Não estaríamos nós, talvez inadvertidamente, a dar palco a essas tentativas de reescrita da história que procuram diminuir o ato fundador da nossa democracia? O apelo à reconciliação de Soares, que Porfírio recorda, ia precisamente no sentido de ultrapassar as divisões entre democratas que se manifestaram no PREC, incluindo no 25 de novembro. Criar uma comissão não seria, de alguma forma, reacender essas brasas? Essa preocupação com a instrumentalização é, sem dúvida, legítima. É um ponto válido e deve ser ponderado muito seriamente. Ninguém deseja, obviamente, dar armas a quem quer reescrever a história com agendas políticas do presente.
Contudo, eu pergunto, não abordar especificamente o 25 de novembro com a atenção e a profundidade que a sua complexidade exige, não acarreta também riscos? Será que essa diluição numa narrativa mais geral não pode levar a uma memória incompleta, talvez excessivamente simplificada, ou até mesmo a um esquecimento progressivo dos perigos reais que foram ultrapassados? E esse vazio ou essa simplificação não deixam também espaço precisamente para as interpretações parciais, para as apropriações indevidas, para as narrativas alternativas que se pretendem combater? Quer dizer, o silêncio ou a abordagem superficial também podem ser instrumentalizados. Talvez uma reflexão estruturada, conduzida com rigor histórico e académico, e aqui a natureza e o mandato da comissão seriam cruciais. Talvez devesse ser um grupo de trabalho de historiadores independentes, por exemplo, pudesse ser a forma mais eficaz de cumprir o dever de memória, analisando as tensões, os projetos em confronto, as ameaças reais que foram vencidas, como o próprio texto de Porfírio documenta, no fundo combater a má instrumentalização com boa história, digamos assim. Mas mesmo um grupo de historiadores independentes, se criado sob a égide oficial de uma comissão para os 50 anos do 25 de novembro, teria uma carga simbólica que dificilmente escaparia à leitura política. E isso leva-nos de volta à citação de Ramalho Anes, que Porfírio destaca e que me parece de facto central. Os momentos fraturantes não se comemoram, recordam-se apenas para refletir sobre eles. A palavra comissão, associada ao aniversário redondo como os 50 anos, transporta quase inevitavelmente uma conotação institucional, oficial, que roça o comemorativo, mesmo que não seja essa a intenção primária. Seria apropriado comemorar institucionalmente um dia que, apesar de ter tido um desfecho positivo para a democracia pluralista, representou uma fratura profunda, uma quase guerra civil entre fações militares e políticas que na sua maioria se reclamavam do próprio 25 de Abril. A reflexão é essencial, concordo plenamente, mas talvez o enquadramento adequado para essa reflexão seja precisamente dentro da análise global do processo, que vai de abril de 74 à Constituição de 76. Ou então em colóquios académicos, publicações, documentários, e não através de uma estrutura institucional específica para o 25 de novembro que possa ser interpretada como uma celebração dessa fratura. Entendo a força desse argumento, baseado na citação de Anes e na distinção entre comemorar e refletir. É um ponto forte. No entanto, pergunto, será que a reflexão profunda e produtiva a que Anes apela pode ser adequadamente realizada sem um foco, sem um trabalho dedicado, sem recursos específicos? Uma comissão, e volto a insistir na palavra talvez infeliz, não tem de ser sinónimo de comemoração no sentido festivo ou acrítico. Poderia ser concebida explicitamente como um grupo de estudo e reflexão com um mandato claro para investigar, documentar, analisar e promover o debate histórico precisamente para aprofundar a reflexão sobre esse momento complexo. Quais foram exatamente as forças em jogo? Quais eram seus projetos? Que apoios tinham? Quais foram as consequências a curto, médio e longo prazo da forma como o conflito foi resolvido? Recolher testemunhos, enquanto ainda é possível, analisar arquivos militares e políticos que talvez ainda não estejam totalmente explorados. Esse trabalho exige tempo, organização, recursos. Talvez essa seja a forma mais substancial de levar a sério a afirmação de Anes. Não uma comemoração vazia, mas sim uma reflexão densa e informada que uma mera menção passageira no quadro mais geral das comemorações do 25 de Abril talvez não permita. A reflexão profunda não acontece por acaso, exige investimento. Não seria essa a melhor forma de honrar a complexidade da nossa própria história? Bem, continuo a pensar que o enquadramento institucional de uma comissão, mesmo que lhe chamemos grupo de reflexão, associada a uma data específica e a um aniversário marcante, cria uma ambiguidade e um risco de leitura política que Porfírio identifica bem. A reflexão histórica profunda é fundamental, sem dúvida, mas pode e deve ser feita nos fóruns próprios, na academia, no jornalismo de investigação, na produção cultural, sem a necessidade de criar uma estrutura oficial que singularize o 25 de novembro de forma a poder ser interpretada como uma relativização do 25 de Abril. O essencial para mim é manter a perspectiva do processo global. E para mim o essencial é não perder a oportunidade de compreender em profundidade um momento que foi absolutamente decisivo para sermos a democracia que somos hoje, com os seus sucessos e também as suas limitações. O receio da instrumentalização não pode, a meu ver, levar à paralisia da análise ou a uma memória talvez demasiado higienizada. Em resumo, e voltando ao cerne da questão levantada por Porfírio Silva no seu artigo,
A minha perspectiva é que a abordagem mais construtiva e também mais prudente passa por integrar a recordação e a reflexão sobre o 25 de novembro no âmbito mais vasto do processo iniciado em 25 de abril. Isto permite valorizar o percurso completo da nossa democracia, desde o ato libertador até à sua consolidação constitucional, e reforça a unidade nacional em torno do evento fundador. Criar uma comissão específica para o 25 de novembro parece-me, tal como o Porfírio, não só desnecessário, mas pior, potencialmente gerador de divisões e equívocos, arriscando dar folgo a quem pretende diminuir o significado primordial do 25 de abril. Por minha parte, concluo reafirmando a convicção de que a singularidade do 25 de novembro, como um momento de confronto extremo, onde foram derrotados projetos antidemocráticos, de sinais opostos, consolidando a via pluralista, justifica sim uma atenção específica e aprofundada. A forma concreta que essa atenção deve tomar é certamente matéria de debate. Uma comissão com mandato estritamente histórico, um centro de estudos dedicado ao PREC, um programa alargado de investigação e divulgação, mas a necessidade de uma reflexão séria e dedicada sobre este episódio crucial para compreendermos plenamente as fundações, os perigos ultrapassados e a natureza da nossa democracia parece-me inegável. E encarro essa reflexão específica não como uma diminuição, mas como um complemento e um enriquecimento da celebração maior do 25 de abril. Sem dúvida. A complexidade destes eventos históricos e a forma como os devemos recordar e integrar na nossa memória coletiva exigem um debate contínuo, informado e plural. A análise proposta por Porfírio no seu texto é, nesse sentido, um contributo valioso para essa discussão permanente sobre o nosso passado recente e o seu significado para o presente. Exatamente. E a própria divergência de leituras que aqui expressamos, partindo de um mesmo texto base, sublinha precisamente isso, a riqueza destes temas e a importância de continuar a explorá-los, a discuti-los e a refletir sobre as suas múltiplas implicações, sem receio da complexidade ou do dissenso fundamentado. Não perca o próximo número do mini podcast Machina Speculatrix.